a educação moderna, ela tem feito um grande esforço de não só livrar o homem desse ideal de educação que a gente falou aqui, mas de apagar o livre-arbítrio do homem, como se o homem não fosse livre. Ele convidava muito a essa reflexão, a essa atitude de refletir, que é o que ele chamava de autoconhecimento, que é você conhecer a si mesmo. Só aquilo que nós acreditamos de fato é que vai mover nossas ações, sobretudo no momento de crise, quando nós vamos ter que sofrer por alguma decisão que nós vamos tomar. Nesses momentos, o que você decide é aquilo que você acredita. O título da nossa palestra é Pobreza e Criminalidade, né? Algo assim. Poderia ser outro título? Facilmente. Inclusive, depois que eu mandei esse título para a Maia, eu pensei em pelo menos uns 5 outros muito melhores para a nossa aula. Mas apenas para que a gente tenha em mente o caminho a ser trilhado, eu acho que provisoriamente é um bom título. Provisório, só para que a gente tenha algo para começar a aula. Mas a gente poderia falar, por exemplo, em criminalidade e livre-arbítrio, que eu acho que seria um tema muito mais interessante do que a gente vai falar aqui. Poderia falar também, poderia utilizar o título Quais as razões que levam o ser humano a cometer um crime? Poderia ser essa pergunta a nos dar o foco, para que a gente possa raciocinar em cima. Mas, a título provisório, vamos deixar esse que está aí mesmo, que é pobreza e criminalidade, certo? Então tá, deixa eu me sentar aqui. Sempre que possível a gente vai utilizar o quadro. Eu trouxe 2 livros que eu gostaria de me basear, de me fundamentar. Não serão apenas esses livros utilizados aqui. Eu não iria encher a minha mochila de livros, então eu escolhi 2. Escolhi esse aqui, A Mente Criminosa, fica como material complementar para que vocês possam ler e aprofundar aquilo que a gente vai discutir aqui em sala. O que nós vamos discutir aqui é um pouquinho, é um capítulo desse livro. Muito mais coisas poderão ser faladas sobre o tema. E aí, eu já digo que não vamos excluir outras possibilidades, outros pontos de vista e muito menos esgotar o assunto. Esse assunto tem muito pano para manga, não à toa ele vem sendo discutido há pelo menos 100 anos. Se há relações, há pelo menos, porque como nós vamos ver, isso é muito mais antigo. Na Roma antiga já se falava sobre isso. Marco Aurélio talvez foi o primeiro filósofo imperador romano a dizer que há uma relação intrínseca entre pobreza e criminalidade. Ele falava que a pobreza é a mãe dos crimes, certo? Então, desde pelo menos Marco Aurélio, a gente vê essa discussão acontecendo. Obviamente, numa aula de 1 hora, 1h30, a gente não vai esgotar o assunto, tá? Então, por favor, leiam o material complementar, tanto que a professora Maia vai trazer, quanto os que eu vou citar aqui durante esta palestra. E aí, uma coisa que eu sempre peço em minhas aulas: anotem as referências, tá? Sempre que houver uma citação de um autor ou um livro, vocês vão e anotem. Até para confirmar se eu não estou misturando as coisas, se eu estou falando as coisas certinho mesmo, tá? Depois vocês vão procurar por vocês mesmos as fontes, certo? É isso que interessa no fim das contas. Bom, A Mente Criminosa, que é o livro do Stanton e Seminal, esse nome desse jeito mesmo, um pouco complicado. É um escritor americano, trabalhou muito com segurança pública, trabalhou muito na área da criminalidade como investigador. É um cara que tem uma importância tremenda, é um técnico no fim das contas, ele sabe do que ele está falando. A Mente Criminosa. Há um capítulo no livro, que eu marquei aqui, chamado de O Erro na Identificação das Causas do Crime. É o primeiro capítulo do livro. Ele vai colocar o seguinte: tá, existe o crime, existe um negócio chamado criminalidade, mas quais são as causas do crime? Outro livro que vai nos ajudar no percurso, a gente não vai fundamentar a palestra dele, mas vai servir muito de ajuda, é esse livro aqui do Theodore Dalrymple, que é um escritor inglês, da Inglaterra, A Vida na Sarjeta. Esse livro aqui é muito mais fácil de ler, porque ele é todo escrito como ensaios. Ensaio é um estilo literário onde o autor tem muito mais liberdade como leitor. Ele fala sem precisar muito estar apelando para citações, para fontes, sem aquela linguagem técnica da academia, certo? De artigos científicos, por exemplo. Esse livro aqui, facilmente, é um livro científico, que estuda casos, caso a caso, com várias citações, estudos acadêmicos, etc. Esse aqui não. Esse aqui é um livro de ensaio, são reflexões acerca do tema. Mas não é por isso que ele é menos importante. Então tá, A Vida na Sarjeta, do Theodore Dalrymple, certo?
há vários capítulos interessantes nesse livro. Eu escolhi alguns, como por exemplo este, o que é pobreza, que nós vamos tratar mais adiante. Então tá, vamos lá. Gostaria de pedir a atenção de todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, levantem a mão, por favor. Então, como que nós vamos iniciar a nossa reflexão? Como é que nós vamos iniciar a nossa aula? Lembrem do que eu estou convidando vocês a fazer aqui hoje. Eu quero que vocês me acompanhem numa reflexão. Refletir tem a ver com dobrar. Quando você fala em reflexo, você está dobrando a si mesmo. Essa é a raiz etimológica da palavra, né? A palavra reflexão tem muito a ver com a palavra dobrar-se, certo? Então, fazer uma reflexão, refletir sobre as coisas, é dobrar sobre si mesmo. É quando o homem para de ver o exterior por alguns momentos. Claro que isso não é totalmente possível, de você se desligar da realidade em torno, mas por alguns momentos você para de ver o exterior e passa a ver a si mesmo. Sócrates, filósofo grego, primeiro filósofo grego por excelência, ele convidava muito a essa reflexão, a essa atitude de refletir, que é o que ele chamava de autoconhecimento, que é você conhecer a si mesmo. Havia lá no oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, as inscrições: conhece-te a ti mesmo. Então, é importante conhecer o mundo, conhecer as coisas, conhecer a realidade, óbvio que sim, você está inserido nela, mas é de suma importância primeiro você conhecer a si. Você fazer essa investigação interna, que é muito mais sobre suas próprias ações. Por que você faz as coisas que você faz? Por que você pensa da forma que você pensa? O que te levou a adotar essa visão de mundo e não aquela outra? Quais as tuas motivações? Será que você está falando com a tua própria voz? Ou será que você está repetindo preconceitos do meio, ideologias do meio, slogans políticos, religião, cultura, enfim, coisas que você não parou para repensar, você simplesmente repete. Então é necessário fazer essa reflexão, certo? Que é olhar para dentro de si mesmo. Daí vem a palavra reflexo. Quando você vê um reflexo, você está se vendo, você está vendo a si mesmo. Reflexo é isso, é você ver a si mesmo. E reflexo e reflexão são palavras similares, têm a mesma raiz, vêm da mesma etimologia, são palavras ali que podem andar juntas. Então, quando você reflete, você está vendo a si mesmo. E é isso que eu queria que nós fizéssemos aqui hoje, certo? Que nós pensássemos um pouco sobre as motivações humanas do crime, as motivações humanas da criminalidade. E como seres humanos que somos, as nossas próprias motivações. Será que nós não cometemos coisas erradas? Facilmente sim, certo? Todos pecaram, como diz a Bíblia, separados estão da glória de Deus, não é isso? Então nós cometemos sim coisas erradas, nós temos sim defeitos, mas quais as raízes, as causas desses defeitos? Esse é o nosso primeiro convite. Bom, e eu gostaria de iniciar falando sobre uma coisa muito simples: decisão. Vamos aqui para o quadro. Pergunta. Não é uma pergunta retórica, então eu peço que vocês se esforcem para responder. Por que vocês estão aqui hoje? Tentem responder a essa pergunta. Lucas, por que você está aqui hoje? Para adquirir conhecimento. Para adquirir conhecimento? Marcelo? Eu decidi cumprir com o convite. Genilson? Está falando mesmo do fundo do coração ou está só repetindo? Decidiu? Não, eu tomei a decisão. Eu estive aqui, assisti a uma palestra. Sim. Não foi uma decisão que eu tomei. Você, qual é o teu nome? Elias. Elias. Primeiramente, eu quis realizar um sonho pessoal, né? Estar aqui no CFO. E Esse aqui está na minha aula. E aí o CFO me trouxe para a sua aula. Muito bem, sim. Você, qual é o teu nome? Thaís, Thaís, por que você está aqui hoje? porque eu preciso tirar uma boa nota na prova da professora Maia. É um bom motivo, né? Alguém mais aí? Você, qual é o teu nome? Fonseca. Fonseca, por que você está aqui hoje? Porque
na mesma linha de raciocínio do companheiro ali, o Elias, fruto de uma consequência. Eu ter escolhido ser fiel justamente fazer faz parte de um processo. Exatamente, faz parte de um processo, de um percurso. Né? Muito bem. Então tá, pessoal, é exatamente isso que eles falaram, certo? Nós estamos aqui hoje porque nós tomamos uma decisão. Ah, mas eu vim para cá, como ela disse, para conseguir a nota. Então eu não decidi, eu fui meio que obrigado a estar aqui para poder tirar uma boa nota. Se eu não viesse, minha nota seria ruim. Tá, mas levando em conta o que o Elias disse, todos nós, todos que estamos aqui, decidimos estar aqui. Pode não ser por conta da aula de hoje, mas você tomou lá atrás uma decisão que iria desencadear uma série de eventos que te levaria a estar aqui hoje. Então tudo tem a ver com decisão. Você decidiu. Você decidiu fazer CFO, para realizar um sonho, para cumprir uma vocação, para responder a um chamado de um dever, né, que é o que significa vocação. Enfim, por infinitas razões, muitas delas pessoais, vocês decidiram estar aqui hoje. Quando o Janilson falou, eu decidi aceitar o convite, ele está certo. Ele poderia fazer outra coisa. Ele poderia dizer, não, prefiro cumprir com outras obrigações que provavelmente ele tem. Ele poderia decidir não ir, ficar em casa, enfim. Tudo tem a ver com decisão. É isso? O Lucas falou, eu venho aqui para adquirir conhecimento. A decisão dele. Porque em algum momento da vida dele, isso é importante dizer, não hoje, mas em algum momento da vida dele, ele decidiu seguir uma vida de estudos. Não é isso? Ele decidiu viver buscando conhecimento. E todos nós decidimos isso em algum momento da nossa vida. E a vida, como diria o filósofo espanhol Ortega y Gasset, é isso. Grande filósofo e grande prosador da língua, Ortega y Gasset diria que vida é decisão. Vida é você optar por uma coisa e não por outra. E é verdade, se a gente parar para pensar, quanto mais decisões nós tomamos, mais a nossa vida vai criando forma, corpo e limitações. Nós podemos dizer, eu sou isso aqui. Quando nós nascemos, nós não podemos dizer que nós somos alguma coisa, só seres humanos, obviamente, filhos de Deus, criaturas de Deus. Mas à medida que nós vamos decidindo ir por um caminho, nós vamos fechando portas para outros caminhos. E é assim que funciona. Quando nós nascemos, nós temos o nosso leque de possibilidades é muito grande. Nós podemos seguir por infinitos caminhos, não é isso? As nossas potências, para usar uma linguagem filosófica, ou seja, capacidades, estão todas em aberto. Mas à medida que nós vamos escolhendo, eu vou estudar para ser policial e não para ser cozinheiro, eu já limitei um pouco da minha caminhada aqui na Terra. Eu fechei as portas da profissão de chefe de cozinha para mim. Pode ser que eu consiga ser policial e chefe de cozinha? Pode, mas vai ser muito difícil, entendeu? Então, eu quando decidi lá atrás ser professor, eu fechei as portas para, por exemplo, ser policial, ou ser bombeiro, ou ser astronauta, ou ser cientista, e por aí vai. Então, o nosso leque de possibilidades de vida, ele vai se fechando à medida que a gente vai envelhecendo e tomando decisões. Então, vida é decisão. É decidir por uma coisa e não por outra. Então, é por isso que nós estamos aqui. Certo? Decisão. Inclusive, eleger, né, que é o mesmo que decidir, é o que dá origem à palavra elegância. Então, o homem que sabe eleger é um homem elegante, é um homem que tem certa classe, é um homem superior àqueles que decidem de forma incorreta. E aí, vamos chamar a atenção para o fato. Há boas decisões e más decisões. Por exemplo, não vir a minha aula seria uma péssima decisão. Não é verdade? Mas seria uma decisão. Então, existem boas e más decisões. Isso tem que ficar bem claro. O ato de eleger é algo intrínseco à vida humana. Não pode haver vida sem haver decisão. Sem optar por uma coisa e não por outra. Certo? E escolher entre infinitos caminhos. Então, um homem elegante é aquele que decide bem. Há um filósofo francês chamado Jean Guitin, que ele diz o seguinte, que a nossa vida, certo? Ela é feita de hierarquia.
E vocês que estão no militar sabem como que a hierarquia é importante, não é isso? Mas não é só as relações humanas que são feitas de hierarquia. A vida inteira é feita de hierarquia. A sua vida no particular é feita de hierarquia. Em que sentido? Ele diz o seguinte: olha, a cada dia você tem que escolher aquilo que é melhor, não aquilo que é pior. O que ele está dizendo? Há decisões que são mais importantes do que outras. Há escolhas que você pode fazer que, em vez de te levar para frente, para evoluir como pessoa, como ser humano, vão te levar para baixo, certo? Para te tornar uma pessoa ruim, uma pessoa baixa, certo? Então, todos os dias nós somos chamados a fazer as melhores escolhas, não as piores escolhas. Mas aqui está contido que, em cada afirmação de um filósofo, de um estudioso qualquer, nós podemos tirar premissas ocultas. O que são premissas ocultas? São argumentos que não estão explícitos no que está sendo dito, mas que o filósofo, ou a pessoa que fez a afirmação, precisa acreditar para que ele diga aquilo que ele está dizendo. Ficou claro? Não é um negócio que está explícito, mas se ele não acreditasse nisso, ele não estaria dizendo o que está dizendo. Por exemplo, se eu pergunto para Genilson, que horas são? Qual é a premissa oculta da minha pergunta, gente? A existência do tempo. A existência do tempo. Para eu perguntar que horas são, eu preciso acreditar que existe um negócio chamado tempo e uma forma de medir. Senão ele não saberia me dizer que horas são. Se ele sabe me dizer, e eu sei que ele sabe porque eu acredito que existe o tempo e que a gente tem como medir o tempo, certo? Aí não me peço para falar sobre o que é tempo, que isso aí dá muito pano para manga, né? Santo Agostinho dizia que quando ninguém pergunta o que é tempo, ele sabia responder. Quando pergunta, ele já não sabia mais. É mais ou menos isso, né? Tempo é aquilo que impede que aconteça tudo ao mesmo tempo, no fim das contas. Tudo acontece de forma simultânea na eternidade. Aqui nós temos tempo, nós temos processo. Uma coisa acontece antes da outra. É a causa e efeito, certo? Então tá. Isso é uma premissa oculta. E quando o Jean Guiton fala de hierarquia de decisões, ou seja, há decisões melhores do que outras, o que ele está dizendo aqui? Qual é a premissa oculta daqui? É que existe o bom e o mal. Se existem boas decisões, é porque existe o bem, que é a fonte de tudo aquilo que é bom. Se existem decisões ruins, é porque existe o mal. Certo? Uma decisão ruim é uma decisão que se aproxima cada vez mais daquilo que é mal e se distancia daquilo que é bom. Isso não é invenção do Jean Guiton. Apesar dele ser um grande filósofo, um grande educador, em filosofia tem um negócio chamado projeto socrático. Ou seja, é o ideal que Sócrates, o primeiro filósofo por excelência, tinha de filosofia. Toda filosofia, em menor ou maior grau, ela tem que seguir esse ideal socrático. E o que Sócrates barra Platão, porque Sócrates não escreveu nada, a exemplo de Jesus Cristo, ele não deixou nada escrito. Quem escreveu os ensinamentos de Sócrates foram seus discípulos, o mais importante deles era o filósofo Platão, certo? E Platão dizia o seguinte: como é que Platão via a realidade? Platão fazia uma escala, onde no topo dessa escala estava o que ele chamava de sumo bem, ou sumo bono, como diriam os medievais, né? Sumo bono, sumo bem, o bem supremo, o bem maior. E embaixo nós tínhamos o mal, que também poderíamos chamar de ignorância, porque para Sócrates a maldade, na sua forma mais bem desenhada, é a ignorância, é o não saber, certo? O conhecimento seria o projeto de educação que iria levar o homem para o bem. Então só há um mal, que é a ignorância, a falta de conhecimento, e só há um bem, que é o conhecimento supremo. Muito bem, todo homem está aqui, ó. Vamos botar aqui, pessoal do CFO. O homem é um meio termo, que fica entre o bem supremo e o mal absoluto. Mal absoluto, entre aspas, né? Que mal absoluto não existe. Mas o homem está aqui, o homem é um meio termo. Todos os dias, desde que nós acordamos até quando nós vamos dormir, e às vezes até dormindo, nós somos convidados a fazer uma escolha, a decidir. Lembra? Decisão. Essa escolha
pode nos aproximar do sumo bem ou nos distanciar dele. Essa é a moral socrática, a moral platônica, certo? Toda vez que nós escolhemos por algo que vai nos elevar como ser humano, algo que caminha para o seu fim, essa é a definição de bondade, né, na filosofia grega. Toda vez que nós escolhemos algo que nos leva para o sumo bem, nós nos aproximamos dele. E toda vez que nós decidimos escolher pelo contrário, pela mediocridade, nós nos distanciamos dele. Certo? Então, há o bem e há o mal. Toda a história da filosofia baseada no projeto socrático sabe muito bem disso. Infelizmente, mais recentemente, nós temos intelectuais e estudiosos colocando em xeque a existência do bem e do mal. Como se não houvesse bondade, não houvesse maldade, como se nenhuma decisão fosse boa ou ruim. Essa visão mais antropológica que nós temos nos últimos tempos, ela tende a pensar dessa forma. Como se não houvessem culturas, civilizações e costumes que fossem maus. Apenas diferentes. Eles são diferentes, mas não são nem bom nem mal. Aí vai depender do ponto de vista de cada um. É o que nós podemos chamar de relativismo moral. O relativismo moral não consegue essa escala feita por Platão. Não existe um sumo bem e não existe um mal, certo? Cada cultura é fechada em si e ela não está indo para lugar nenhum, certo? Muito bem, há quem acredite nisso, mas eu não acredito. Então tá, essa é a premissa oculta do que o Jean Guiton vai chamar de hierarquia. Nós temos que decidir baseado naquilo que nos leva para o bem. Há bens menores e bens maiores. Cabe lembrar disso. Sei lá, nós podemos colocar como um bem maior aqui. Não, como um bem. Comer. Comer hambúrguer. Comer hambúrguer é bom, não é verdade? É um bem. Não é isso? Só que ler a Bíblia é um bem maior, não é mesmo? Então, entre comer hambúrguer e ler a Bíblia, se eu optar por ler a Bíblia, eu estou escolhendo aquilo que está superior, um degrau superior na cadeia que falava de Jean Guiton, na hierarquia de Jean Guiton. Posso colocar aqui, beber o quê? Cachaça? Beber cachaça. Me convida, inclusive. Beber cachaça. Beber cachaça não é bom? Dependendo do nível, obviamente. Sim, é um bem, não é isso? Bebida alcoólica, dependendo do nível, da quantidade. Mas, sei lá, vir a aula é um bem maior. Se for a minha aula, é maior ainda. Então, essa é a escala. Todos os dias, nossas escolhas. Esse é o meu nome. É o teu nome, né? É o meu nome, cara. Tem que deixar então. Ah, é? Meu nome é Micael Bonito. Então tá, vocês entenderam essa escala? Sim. É a escala platônica de moral. Toda vez que nós nos aproximamos do bem supremo, claro que eu estou resumindo a coisa aqui e deixando ela um tanto medíocre, não para usar o termo de forma negativa ou pejorativa, né? Estou deixando a coisa mediana, mais fácil de se compreender. Claro que é muito mais profundo do que isso, mas é basicamente isso. Nós temos um bem supremo, que é o ideal que nós devemos alcançar. Certo? Esse ideal de vida é aquilo que vai motivar nossas ações. Esse ideal é o que motiva nossas ações. Sabe uma ilusão mesmo, algo pernicioso e em certo sentido até maligno, é achar que o homem, ele não precisa de uma cosmovisão. O que é uma cosmovisão? Uma visão de mundo. Achar que nós estamos aqui e nós podemos fazer qualquer coisa, pensar qualquer coisa, sem ter nenhuma relação com os nossos princípios. Há quem diga até que nós não precisamos ter princípios. O que são princípios? São fundamentos, coisas onde a gente vai fundar nossas ações. Olha, eu vou agir de acordo com este princípio, com esta base. Pode ser uma base familiar, uma base religiosa, uma base cultural, filosófica, certo? Mas é impossível, inteiramente impossível que alguém haja sem ser de acordo com aquilo que ele acredita. É impossível.
certo? Nós estamos o tempo todo tomando decisões de acordo com os nossos princípios ou de acordo com a falta deles. Isso é uma coisa que tem que ficar imediatamente compreendida. Nós não conseguimos tomar uma atitude sem ser de acordo com aquilo que a gente acredita de fato. Ah, professor, mas o tempo todo eu estou, sei lá, lendo a Bíblia, indo à missa, indo à igreja e cometendo coisas contrárias ao ensinamento que eu estou recebendo. Então eu sinto informar, você não acredita neles. Você não acredita neles. Quando que nossas crenças são postas em xeque? Quando nós somos convidados a traí-las. Se nós as traímos com facilidade, sem luta, até querendo fazer isso, buscando fazer isso, é sinal que a gente não acredita. Nós temos conhecimento, é assim, mas acreditar mesmo, não acreditamos. Só aquilo que nós acreditamos de fato é que vai mover nossas ações. Sobretudo no momento de crise, quando nós vamos ter que sofrer por alguma decisão que nós vamos tomar. Nesses momentos, o que você decidir é aquilo que você acredita. Eu decidi trair a fé dos meus pais, por exemplo. Então você não acreditava nelas, entendeu? Nesse momento, claro, isso a gente pode expandir para qualquer outro. Eu estou usando aqui a questão religiosa da fé, mas a gente pode expandir para qualquer outro princípio, filosófico, sociológico, cultural, ético, certo? Então você só acredita, só age de acordo com aquilo que você acredita. Então por isso que a educação, diria Platão, é a coisa mais importante. A educação é aquilo que vai te ajudar a ter esses princípios e pô-los em prática. O que nós vemos hoje, muito na modernidade, é uma perda total daquilo que é o ideal de educação. Lembra do ideal? O ideal é o que motiva as ações. O ideal de educação, ele se reduziu e se rebaixou de tal forma que ele se transformou em outra coisa. Quando surgiu a questão educacional, que é muito antiga, inclusive, né? Nós podemos encontrar a educação por meio do mito e da poética muito antes de Cristo. Mas o ideal educacional não significava passar numa prova. Eu vou estudar aqui para passar numa prova, para tirar uma nota. O ideal educacional dos grandes filósofos, se nós formos pensar em Sócrates, por exemplo, não está restrito à vida acadêmica, a passar no Enem, a conseguir uma promoção. Não era isso. Educação era muito mais do que isso. Educação era esse ideal que vai guiar o homem para o sumo bem. Isso é educação. Aquilo que vai limpar da tua alma os vícios para que tu possas seguir as virtudes. Isso é educação. Uma educação que priva o homem de conseguir andar segundo as virtudes, ela é uma anti-educação. Entenderam? Então a coisa é muito grave, porque eles não apenas... Obviamente não estou fazendo uma crítica a todos os professores, mas ao meio em si, certo? Ao meio de ensino em si. Eu, como professor que estou nesse sistema, me sinto capacitado para isso, para fazer essa crítica, né? Eu não estou falando daquilo que eu não conheço, nem apontando o dedo no olho alheio. É lugar de fala, hein? É meu lugar de fala, né? Como se diz. Estou falando de mim, estou falando da minha classe, então eu posso falar. Acredito, posso falar, Lucas? Pode. Posso falar, né? Então, é muito pior do que a gente imagina. Não é que a educação... ela não está acontecendo. É pior, está acontecendo uma anti-educação. Uma educação que, em vez de te levar para a virtude, para o sumo bem, está te levando a fazer as escolhas erradas e te levando para o vício, para o mal. Lembra, nós estamos aqui no meio. O homem, ele não é nem bom nem mal. Nós temos a capacidade para o bem e a capacidade para o mal. Pode falar? Pode falar. Não, eu queria só falar da questão da criminalidade, né? Sim. Porque quando a gente vê aí um monte de gente que mata um cara de 17 anos, que é visto como uma criança, um menor, que mata com requintes de crueldade, que atira friamente na cabeça de um cara porque ele é policial, um cara que é pai de família, a gente pensa assim, esse cara, ele não teve educação, faltou a ele educação. Mas será que a questão é só essa? Obviamente não. Porque ele não foi para o jardim de infância. Será que a questão é só essa? Aí eu acredito que já tem que dizer o que é educação. Pois é, eu acho que não é só essa, não. Porque faltou educação? Pode ser que sim, mas o que é educação? Quando eles falam que faltou educação, eles estão dizendo, olha, ele não recebeu educação formal na escola, né? Não aprendeu lá o que estava no currículo escolar. Não é isso. Claro que não é isso. O ideal de educação é isso que eu estou falando aqui, sempre foi isso que eu estou falando aqui. Nós é que entendemos de um jeito diferente.
Então, cabe o seguinte questionamento. Tá, todos os povos estão errados, só nós estamos certos? Todas as épocas do passado, desde a Grécia Antiga, Roma e por aí vai, período medieval, todo mundo está errado por entender a educação dessa forma. Algo que vai libertar o homem das amarras do vício, certo? E levar o homem para o sumo bem. Ou para Deus, se vocês preferirem usar uma linguagem religiosa. Todo mundo está errado, só a gente que está certo em achar que a educação é ensinar a ler, a escrever, ensinar as 4 operações matemáticas, e olhe lá, ensinar a passar numa prova, ou pior ainda, ensinar ideologia. Tem uma frase poética de um filósofo anterior a Sócrates, Lao Tse, que ele dizia: o sábio não busca a erudição, e sim a cultura do coração. Eu imagino que essa cultura do coração ela traduz muito bem esse termo de educação que está sendo utilizado ao invés de erudição, que é saber ler, escrever e saber a poesia de nós. Muito bem, sem sombra de dúvidas, é exatamente isso. E veio muito a calhar, porque quando se fala em educação, é uma pessoa educada, se fala em erudição, não é isso? É isso que compreendemos por educação hoje. É a pessoa, ele é um erudito, ele leu muito, ele tem referências, ele passa o dia lendo, e, enfim. Mas há uma outra frase, eu não sei eu não lembro o autor, mas ele fala o seguinte: olha, cultura é o que resta em você quando você esquece de tudo. Entendeu? Cultura é o que resta em você quando você esquece de tudo. Esquece tudo que você leu, o que sobra? Entendeu? Sabe o que vai sobrar? Os princípios. Porque você não apenas leu a Bíblia para memorizar versículos, capítulos, usando o exemplo aqui da Santa Escritura, mas você internalizou aquilo no teu coração. O salmista fala, né? Escreva os teus mandamentos na tábua do meu coração. É uma analogia para dizer o quê? Esses princípios, essas formas vão fazer parte de mim, é aquilo que eu sou. E a gente pode extrapolar isso para todo tipo de conhecimento, filosofia, por exemplo. Há diferença entre o estudo religioso e a filosofia? Não sei, talvez não. Talvez são ambos levam para o mesmo lugar, que é para a verdade. E a verdade é Jesus Cristo, não é? A segunda pessoa da Trindade, ele falou, eu sou a verdade. E a filosofia, quando é filosofia feita como Sócrates pensou, e não como Nietzsche pensou, por exemplo, ou pior ainda, ou como Márcia Tiburi pensou, quando ela é feita dessa forma, ela leva o homem para a verdade, certo? Então, o estudo ele tem que... o interessante não é você saber repetir aquilo que está no texto. Claro que é importante, é um processo importante, porque a memorização vai fixar o conteúdo, a repetição, né, que leva à memorização. Só que não pode ficar aí, senão você vai virar um erudito. Alguém que sabe 1 milhão de citações, mas que não aprendeu a forma do conhecimento. E dentro da academia, o que há de eruditos estúpidos? Pois é, cara. Analfabetos doutorais, né? Pode facilmente levar um tipo de vaidade que vai se distanciar do bem, né? Sim. Para um vício. Isso mesmo. Se você estudar apenas para conseguir erudição, você vai estar tirando o ideal de educação, que é alcançar o sumo bem, e eu vou me educar para aparecer, para falar bem, para receber aplauso das pessoas, para conseguir uma promoção, para conseguir um cargo, e nós entramos naquela questão dinheirista, entendeu? Hoje, o que mais se vê é professor fazendo greve, por quê? Por aumento de salário. A UIMA estava em greve, né? A UIMA estava em greve porque não conseguiu nada. A gente não conseguiu. E eu disse no início da greve, eu escrevi um artigo falando que greve de professor é um tiro no pé, né? E de fato Sim. foi. Sim. Né? E aí a gente está, em janeiro, todo mundo deveria ter férias, pelo menos eu. Estamos trabalhando, né? Todo mundo feliz. Pois Fevereiro, vamos trabalhar. Março, vamos trabalhar, né? Então, assim, infelizmente... Pois é, se nós formos parar para pensar mesmo, o que tinha lá na Grécia Antiga na época de Sócrates, para a gente já avançar nesse assunto, né? Chegar ao que nos interessa hoje. Haviam 2 classes de professores, pelo menos 2. A primeira delas eram os filósofos. Filosofia significa o quê? Quem sabe? Qual é a definição? Amor à sabedoria, né? Filosofia é uma palavra composta por outras 2, a palavra philos e a palavra sofia. Amor, o amigo, né? E sabedoria, amor à sabedoria. Se existe a sabedoria, existe a verdade.
certo? Amor à sabedoria, trocando em miúdos, significa amor à verdade. Então já cai por terra a versão relativista. Os filósofos eram aqueles professores que ensinavam por amor à verdade. Eles ensinavam, como Sócrates, qualquer um, independente se esse ensinamento iria trazer problemas ou não para eles. Eles estavam dispostos a ir até as últimas consequências por amor à verdade. E Sócrates provou isso com a vida dele, morrendo, sendo condenado à morte pelo tribunal corrupto ateniense por defender a verdade, por questionar as autoridades. Certo? Muito parecido, a Grécia de Sócrates era muito parecida com o que o Brasil é hoje, inclusive. Um relativismo de opiniões e de moral, onde cada um diz uma coisa, uma bagunça tremenda. No meio dessa bagunça toda moral, política, dessa corrupção da Grécia, surgiram os filósofos para restaurar a ordem, certo? E apontar o ideal que estava sendo perdido. E havia uma segunda classe de professores que eram chamados de sofistas. Quem eram os sofistas? Eram professores ambulantes que andavam de cidade em cidade vendendo conhecimento. Será que isso é possível? Há toda uma discussão filosófica muito bem colocada pelo George Steiner, que é um crítico literário, naquele livro Lições dos Mestres, né? George Steiner, que ele se pergunta: é possível vender o conhecimento? É possível valorar o conhecimento? Quanto eu poderia cobrar para ensinar as 5 vias tomistas? Entendeu? É um negócio, é mensurável o conhecimento? Quanto vale o Sermão da Montanha? Entendeu? É possível valorar o conhecimento? Há uma discussão muito grande sobre isso. Desde Sócrates, pelo menos, essa tradição que vem de Sócrates diz que isso não é possível. Isso seria perverter a vocação de professor. Isso seria se vender, se prostituir e prostituir a verdade. Tanto que os sofistas, eles ensinavam ambos pontos de vista contraditórios. Porque eles ensinavam retórica, eram excelentes professores de retórica, a arte de falar bem, a arte de convencer, certo? Então, se chegasse um aluno pagando para aprender a defender certa visão de mundo, eles ensinavam. Mas se chegasse um outro aluno para aprender a defender uma visão contrária, eles ensinavam também. Não estavam preocupados com a verdade, estavam preocupados com erudição, com cultura. Obviamente, os sofistas, que ajudaram muito a fazer essa transição da oralidade para o texto escrito, Sócrates era um inimigo mortal do texto escrito, tanto que ele não escreveu nada. Será que Jesus era? Não sei, mas ele também não escreveu nada. Porque esse contato professor-aluno, ele tem que acontecer agora, no momento que está acontecendo a aula. É uma coisa viva. A oralidade tem... Se a oralidade se perde no tempo, né, se torna mais imprecisa com o passar do tempo, por isso precisa do texto escrito, porque o texto escrito eterniza a fala, mas, por outro lado, a oralidade ela é muito mais direta. Ela tem esse caráter íntimo, certo? De uma relação íntima mesmo entre professor e aluno, certo? Tanto que Sócrates se dizia parteiro de ideias. Ele ia... Qual era a missão dele? A maiêutica socrática, como professor. Ajudar o aluno a dar à luz, a parir as ideias. É uma coisa muito íntima, não é isso? Aonde nós temos o parteiro e a pessoa que vai fazer o parto, né? Vai parir, não é isso? Verba volant, scripta manit. Oi? Verba volant, scripta manit. Pois é. Então, essa relação professor-aluno é muito mais focada na oralidade. Os sofistas ajudaram muito a nós chegarmos ao que nós temos hoje, que é uma academia totalmente focada em textos. Ao ponto de alguns professores dizerem que filosofia é uma disciplina que lida com textos. Mas onde fica a realidade e a verdade nisso tudo? O texto pode aprender a realidade? Completamente não. O texto pode aprender a verdade? Não. Pode dar testemunho dela, não é isso? Mas não pode aprender a verdade. Tanto que na própria Sagrada Escritura é dito que Jesus fez muitas outras coisas que não estão no livro. Não caberiam no livro, inclusive. Muitos outros milagres, muitas outras coisas que não caberiam no livro. O livro, se ele tem a importância, e tem, ao mesmo tempo ele não consegue limitar e prender a verdade. A verdade está sempre além do livro. Em filosofia nós temos uma coisa chamada filosofema.
que é filosofema? É aquilo que extrapola o texto. Exemplo, vou lá. Uma obra de poesia, aqui nós temos a Filoteia do São Francisco de Sales. Não é um livro de poesia, mas é um livro de teologia, mas vamos supor que fosse um livro poético. Não é totalmente falso isso, né? Tem o seu caráter poético também. A poesia ela está contida aqui, toda. Nós podemos dizer que aqui é a obra de tal poeta. A obra completa de Machado de Assis é a obra completa de Machado de Assis. Tudo que ele escreveu está lá, é aquilo ali. Mas em filosofia isso não existe. Em filosofia eu não posso dizer que a obra do filósofo é o livro. Aquilo ali faz parte da obra do filósofo, mas não pode abarcar a obra do filósofo. Porque existe o que é chamado de filosofema, que é essa relação entre escritor e leitor. Quando eu leio Sócrates, eu estou filosofando novamente. Então a filosofia de Sócrates está viva nesse ato meu de ler Sócrates e conversar com ele. E aquilo extrapola muito o texto. Para começo de conversa, a filosofia socrática tem que estar primeiro nele. Sócrates nem escreveu, né? Vamos usar Platão. A filosofia de Platão tem que estar primeiro nele, antes de virar texto. Não é verdade? Tem que estar primeiro na alma dele. Filosofia não pode ser texto. Tem que ser esse movimento do espírito buscando a verdade. E esse movimento do espírito buscando a verdade, que não se prende ao educador, mas extrapola até o discípulo, fazendo com que o discípulo também encontre a verdade, é a educação. Se o professor chega na sala de aula e fala não existe verdade, ele está dizendo o quê? Não existe educação. Então o que ele está fazendo aqui? Entendeu? Qual é o papel dele? Por consequência, a gente poderia dizer, então, que se não existe verdade, não pode definir um crime, né? Não é possível definir É impossível. que uma situação é crime. É impossível. Se não existe verdade, né? Sim. Também no mesmo modo se diz que não existe verdade, tá? A gente pode igual sobre isso. Sim, exatamente. Toda a nossa... Muito bem, eu ia chegar lá, ainda bem que tu me lembraste. Toda a educação que nós temos, esse modelo que nós seguimos na universidade, também nas escolas básicas, mas muito mais na universidade, ele veio dos sofistas. Ele veio dos sofistas. Essa prisão nos textos, na burocracia dos textos, e essa traição da verdade, esse relativismo onde cada um ensina uma coisa e vive de acordo com uma moral diferente. Agora imagina essa bagunça toda da academia, que já é perniciosa nas séries básicas, de um aluno de 7ª série, de 8ª série, de 6ª série, onde não há uma moral a ser seguida, mas há uma infinidade de morais, onde cada professor diz uma coisa. Quando nós tivemos a palestra com o Roberto Mota, quando foi online, ele falou que, na verdade, o que está acontecendo é que o que leva as pessoas a cometer crimes assim, absurdos é a certeza da impunidade. Ele bateu muito nessa tecla. Também. Porque o que nós temos no Brasil é um sistema em que a polícia prende, ela cumpre a parte dela, mas a justiça solta. Sim. E nesse caso que aconteceu agora lá em Minas Gerais, o que acontece é que o cara foi preso. O cara matou a sangue frio, o policial militar, ele tinha uma cabeça, prenderam o cara. E aí uma juíza comentou que o que aconteceu foi fruto da pobreza. Quer dizer, ligando a desigualdade, ligando um crime absurdo, hediondo à pobreza. E isso certamente vai ser argumento para soltar o cara em breve, né? O que acontece agora é que nas audiências de custódia, pessoas que cometem crimes e depois elas vão cometer crimes piores, e aí, olha, o cara foi solto em audiência de custódia, o cara estava na saidinha, e aí se isso tem acontecido com cada vez mais frequência, né? Exatamente, tem acontecido só. E aí as pessoas ligam, não a escolha do cara de matar. O cara escolheu matar, o cara escolheu estuprar, o cara escolheu pegar uma criança, enrolar no saco, jogar no rio, o cara escolheu. Ah não, é porque ele é pobre, é porque ele é um coitado, né? O cara teve uma infância difícil. Então eles colocam a culpa da escolha da pessoa em outra coisa. E aí tiram completamente e a pessoa não é punida. E se é punida, daqui a 6 anos ela é solta. Lá nos Estados Unidos, uma pessoa faz uma coisa dessa, ela fica o resto da vida presa. Ou então, dependendo do estado, ela recebe a pena capital. Sim. O brasileiro que foi preso lá, que teve uma perseguição e tal, não sei se você se lembra. Um brasileiro. A mãe dele é maranhense, eu acho, inclusive. Só não sabia. É maranhense, né? Eu vi ela
ela comentar, meu filho não mereceu não mereceu a pena de ficar o resto da vida. O cara cometeu um crime hediondo, horrível. E ela comentou que ele não mereceu, olha a mentalidade, meu filho não mereceu a pena de ficar o resto da vida preso. A vítima também não. Não, o que ele merecia? Ele merecia um cafezinho, um biscoito. No mínimo. Né? Então é isso. Pois é, muito bem pontuado. Desculpa interromper. Não, que nada. Muito bem-vindo essas colocações. Agora, assim, eu não sei até que ponto, estava pensando aqui enquanto você falava, né? A impunidade causa o crime, eu não sei até que ponto isso pode ser levado... É a certeza da impunidade. Não é a impunidade. A certeza da impunidade causa o crime, eu não sei até que ponto isso pode ser levado às últimas consequências. Porque eu sei disso e eu não cometo crimes. Eu acho que todo mundo aqui, eu espero pelo menos, não comete nenhum crime. Nós sabemos que existe impunidade no Brasil, todos temos essa certeza, mas nem por isso me leva a cometer um crime. Então eu acho que o problema é muito pior ainda, a questão é mais profunda. Ajuda? Sim, mas não sei se pode ser extrapolado isso. Complementando o que a professora falou, teve uma pesquisa aqui nessa palestra do Roberto Mor, que ele falou que os presos, os detentos, eles falavam que eles continuavam cometendo as impunidades. Crimes, né? Isso, devido à fragilidade das leis, né? As leis não serem aplicadas, juntamente com essa impunidade, que tanto por leis mais brandas relativas aos crimes, quanto pela não aplicação delas, né? Muitas vezes o detento pega substituição da pena e aí vai pegar uma liberdade provisória, etc. E aí... Pega 10 anos, não passa nem 5, né? Pois é, aí nós voltamos para a mesma questão. Isso daí facilita que o criminoso cometa os seus crimes, mas é isso que leva ele a cometer os crimes? Eu não acredito que seja. Entendeu? Eu não acho que, porque até em sistemas bem rigorosos, nós temos criminosos que continuam cometendo crimes. Entendeu? Mesmo quando tudo em volta diz para ele não cometer o crime, tudo dificulta, ele encontra um jeitinho de cometer o crime. Se eu queria que o senhor me falasse assim, como o senhor enxerga, às vezes algumas situações que a gente percebe muito, de pessoas que têm a mesma realidade, né, vivem nos mesmos meios, têm a mesma educação, mas o que acontece é que alguns, eles tendem a decidir o caminho do crime e outros realmente saem e ascendem socialmente. Até que, acho que na sala, acho que tem gente assim, de cara morava ali no bairro e tudo, estudava junto, ia pra igreja, jogava bola, mas hoje o cara, por exemplo, morreu ou já tá nessa vida e uma pessoa, por exemplo, passou um concurso público ou ascendeu socialmente. Como o senhor enxerga essa situação? Mesmo tendo os mesmos meios, né? Aqui, ó, é isso. Decisão. Ele decidiu, ele optou cometer o crime. Entendeu? Por isso que eu estou falando, eu estou tentando refletir sobre a origem, o que leva, eu falei lá no começo, né, um possível título para a nossa conferência, nossa aula, seria o que leva uma pessoa a cometer um crime. Entendeu? O que causa isso? O crime existe desde que existe ser humano. O primeiro crime que nós temos conhecimento antes disso ainda, é o pecado de Adão. O primeiro crime, que desobedeceu à lei de Deus, não é isso? É um crime. Logo depois nós temos o assassinato, o primeiro assassinato, Caim matando Abel. Ainda ali, pertinho do Jardim do Éden, entendeu? Filhos de Adão e Eva, foram os nossos pais. Então o crime existe desde que existe o ser humano. Será que Caim matou Abel porque ele não era educado o suficiente? Porque ele não estudou Machado de Assis na escola? Será que é isso? Será que é porque Abel tinha melhores condições de vida, morava num condomínio enquanto Caim morava na favela? Eu acho que não, eu penso que não. Será que é porque o Caim tinha a certeza da impunidade? Eu também acho que não, entende? Eu também acredito que não. Então a impunidade facilita a corrupção do sistema prisional brasileiro, como você falou, e a ineficiência desse sistema facilita as pessoas que já querem cometer crimes. Mas o que motiva essas pessoas a cometerem os crimes?
Entendeu? É isso que eu estou querendo saber. Porque eu sou pobre e não cometo crime, para quem diz que a pobreza é que causa a criminalidade. Eu sei que o sistema brasileiro dá impunidade aos bandidos, mas eu também não cometo crime por causa disso. Entendeu? Ainda que amanhã eles falassem, galera, não é mais crime matar ninguém, legalmente falando. Você pode chegar e dar um tiro na cabeça de qualquer pessoa. Eu não faria isso. Mesmo tendo a certeza da impunidade. Entendeu? Por quê? Agora é porque a gente acabou avançando mais, né? A Maia deu spoiler da continuação da... Não, tô frescando, né? Muito bem colocado, porque a gente tem que avançar, né? Que o tempo é curto. Mas olha só, vamos aproveitar esse spoiler que a Maia deu. Nós tomamos todas as nossas atitudes baseadas em quê? No ideal. Todos nós, criminosos ou não, religiosos ou não, certo? Professores ou não, ricos ou pobres, todos nós temos um ideal. O que acontece? Que nós nos afastamos dele, tomando decisões ruins, que nos levam para longe do bem supremo. Entendeu? Então, como eu falei, todas as pessoas agem de acordo com seus princípios, aquilo que ela acredita de verdade. Então, colocar as circunstâncias como coisas que causam diretamente as ações das pessoas, eu acho muito complicado. Há de se tomar cuidado com isso, porque senão, como os colegas falaram, a Maia falou muito bem, a gente vai chegar à conclusão que não deve haver penalidades. Se a pessoa não é responsável, olha só, responsabilidade. Essa palavra que hoje está fora de moda, né? Responsabilidade. Se a pessoa não é responsável pelos seus atos, como é que eu vou puni-la quando ela faz uma coisa errada? Entende? Como é que eu vou conseguir colocar uma pena, uma punição para ela? Se eu digo, não, ela fez isso aqui porque ela é pobre, porque ela não teve oportunidades, porque ela viveu uma vida assim assado, porque teve pais ruins, que a maltrataram, etc. e tal. E nesse livro aqui, A Mente Criminosa, há um capítulo só para tratar sobre esse assunto. Será que os pais ruins geram filhos que são criminosos? A conclusão dele aqui, não. O que mais nós temos, um monte aí, são exemplos de pessoas que tiveram péssimos pais, inclusive pais violentos, pais abusadores, e que se tornaram ótimas pessoas, pessoas que nunca cometeram um crime na vida. E por que elas fizeram isso? Porque rotineiramente situações que nos oprimem, que nos angustiam, que nos maltratam, fazem com que a gente se desperte para o bem, para que a gente consiga romper essa situação e buscar um ideal maior do que aquilo. Certo? Você fala, eu não quero ser assim. Entendeu? Às vezes a gente só consegue enxergar o bem quando a gente sente o peso do mal. E a gente consegue enxergar o bem com mais clareza. Dante, na Divina Comédia, ele precisou descer ao inferno para ir para o céu. Vocês já leram a Divina Comédia? Dante Alighieri? Já? São 3 livros. O primeiro livro é o Inferno. Ele começa a viagem saindo do inferno para o céu. Quando você tem contato com as densas trevas, a luz fica mais forte, a luz fica mais evidente. Experimento fazer um exemplo muito simples, para não ficar só na teoria. Se eu pegasse aqui uma caixa de fósforos e riscasse um palito, a luz que sairia do palito iria ficar ocultada porque nós estamos num ambiente iluminado. Não é isso? Agora, se eu desligasse todas as luzes e nós ficássemos em completa escuridão e eu acendesse o palito de fósforo, a chama ficaria mais evidente. Não é verdade? Nós conseguiríamos ver a chama com muito mais facilidade. Então, às vezes, aquilo que nos oprime, aquilo que nos angustia, aquilo que nos causa sofrimento, é uma excelente oportunidade para que a gente acenda aquilo tudo. E exemplos nós temos aos montes. Então, pais ruins, e eu quero que vocês leiam esse livro, sobretudo esse capítulo, não necessariamente criam filhos ruins. Nós não somos frutos do meio. Vocês conhecem o livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido? Fica aí como recomendação. Ele escreveu esse livro no campo de concentração. Exatamente. Qual é o nome? Abril. Seu nome é Abril? Meu nome é Guilherme. Ah. Guilherme de Souza, mas nome de guerra. Nome de guerra, é?
Guilherme, o Viktor Frankl, ele escreveu, como tu lembraste, essa obra ali, Em Busca de Sentido no Campo de Concentração. Porque lá não tinha sentido, aí ele somente buscou sentido. Ele fez a seguinte pergunta: como alguém consegue passar por esse sofrimento todo no campo de concentração nazista? Entendeu? Trabalho forçado, trabalho escravo, doenças, fome terrível, desnutrição, todo mundo abaixo do peso, entende? E tendo que disfarçar a dor que estava sentindo, porque senão morria, era descartado, longe de seus familiares, recebendo humilhações constantes. Muitas pessoas se suicidavam para tentar sair daquele sofrimento ali do meio. Como que numa situação dessa as pessoas não sucumbem? Como que diante desse sofrimento opressor, por mais que a gente tenha sofrido aqui, é um negócio impensável, né? Tá num campo de concentração, qualquer prisão dessas brasileiras aqui é muito melhor do que o campo de concentração. Como é que diante disso tudo, há pessoas que não enlouquecem, não se tornam mais pessoas, muito pelo contrário, conseguem encontrar lá no campo de concentração um sentido para as suas vidas, um propósito para as suas vidas, se tornam pessoas melhores. Como que isso é possível? Professor, voltando para a ideia de que todos acreditam que todos nós temos ideal, né? Um ideal. Sim, exatamente. E no caso, a partir do momento que nós nos afastamos desse ideal, tendemos a cometer vários vícios. Isso, sim. Eu queria perguntar ao senhor em relação a que a gente teve uma instrução relativa a organizações criminosas. E nessa instrução tinha organizações criminosas. Sim. E nessa instrução tinha um indivíduo que ele era muito ruim. Exatamente, Serequinha. Aí eu queria perguntar ao senhor se para esse indivíduo que, ao meu ver, ele, não sei se ele era até psicopata, ele ainda tem esse ideal ou mesmo ele não sei, porque simplesmente as atrocidades que ele fez, que ele cometeu e ainda continua cometendo, né? Porque ele é vivo. É inimaginável. Terríveis, né? Pois é, eu não conheço o caso específico, mas levando em conta esses poucos fatos que tu citaste, ele com certeza abandonou completamente o seu ideal. Ou seja, preste atenção no que eu falei, olha só, todos nós temos esse ideal. Porque ele existe, o sonho do bem existe. Vamos usar a linguagem religiosa, Deus existe. Eu acreditando nele ou não. Eu querendo seguir ele ou não, ele continua existindo. Podemos substituir a palavra ideal por Deus, sem problema, certo? O que acontece nesse caso aí que você citou? É que essa pessoa simplesmente traiu o seu ideal. O ideal está indo em uma direção e ele quis ir para outra. Então, quanto mais a pessoa se distancia do seu ideal, traindo a si mesmo, mais ele vai cauterizando a sua mente e se tornando incapaz de conhecer e amar o bem e amar a verdade. É isso que aconteceu no caso dele. Quanto mais pecados eu cometo, traindo o meu ideal, quanto mais crimes eu cometo, mais eu fico insensível a eles. Um crime leva a um crime pior ainda. Esse negócio de falar, não, são pequenos crimes, pequenos furtos, é irrelevante. Isso não existe, isso não faz sentido. Só para tomar uma cervejinha, isso não faz sentido. Por quê? Porque um crime pequeno é uma traição do ideal, assim como um pecado pequeno, certo? Então, quando você traz o seu ideal, minimamente que seja, abre precedentes para que você faça de novo. Pô, eu vou trair minha esposa só uma vez. Você não vai trair só uma vez. Você não vai trair só uma vez. Você pode ter certeza disso. Você vai abrir um precedente muito perigoso para que você fique fazendo isso todas as vezes, certo? Ainda que você diga só uma vez, né? Só uma, não é. As escrituras ensinam o quê? Se você for fiel nas pequenas coisas, você vai ser fiel nas grandes. Então, se você não cometer pequenos crimes, você não vai cometer crimes maiores. Então, o criminoso que comete pequenos crimes, ele está caminhando para cometer crimes maiores. É assim que funciona. Por isso que a punição tem que valer para os pequenos crimes, para já cortar o mal no começo. Para não precisar, você tem que impedir um roubo e punir o roubo, para não precisar impedir depois um assassinato e punir um assassinato. Entendeu? Então, todos temos esse ideal, mas nem todos, mas para te ficar claro, né?
Todos temos esse ideal, mas nem todos seguem o ideal. É isso que eu estou falando. As pessoas podem trair o seu ideal o tempo todo. E quanto mais vezes eles traem o seu ideal, mais eles vão ficando insensíveis a isso, a esse ato de trair o ideal. Acho que talvez a pergunta dele seria relacionada se a pessoa pode construir, digamos assim, um ideal invertido, um ideal ruim. Um anti-ideal? Pode. Pode. Então, o ideal invertido. O ideal que tu coloca, então, é como se estivesse fora da pessoa, né? Algo que faz parte da natureza do mundo. Sim, está fora da pessoa. O ideal é Deus, entendeu? É o bem. E o anti-ideal? O anti-ideal é o mal. Ou o diabo, se a gente quiser usar então, esse ideal que ele seria construído a partir do que ele acredita que seja bom. Esse ideal é apresentado a ele a partir dos princípios que ele coloca na sua alma, certo? Todos nós nascemos, como nós somos seres racionais, e a razão é o quê? A razão é a parte mais elevada da alma, a razão não está no corpo, a razão está na alma. Um dos problemas da educação moderna é justamente dividir o homem, como se o ser humano não tivesse alma. Ou vamos fingir por um momento que nós somos animais. Vamos fingir por um momento que nós não viemos de Deus. Vamos fingir por um momento e nos enganar, obviamente, que nós temos apenas processos biológicos e neurológicos e não temos alma e não temos, não existe a metafísica, só existe o material aqui e o agora, certo? Nós podemos fazer isso e as pessoas fazem isso o tempo todo. Mas você está criando um teatro. Você está criando um teatro. A maioria dos professores, e eu repito, eu falo isso porque eu vivo no meio. Eu estou criticando a minha classe, não a classe dos outros, certo? A maioria dos professores vive um teatro. O cara chega na sala de aula e ensina sobre ética, sobre Platão, sobre Sócrates, sobre não sei o quê, sai lá fora e faz tudo o contrário do que ele ensinou aqui. Tudo o contrário, entendeu? O cara vive um teatro. Ele está aqui e a voz dele está lá na esquina. Não há uma unidade entre aquilo que ele fala e aquilo que ele vive. Não só professores, mas acho que todas as profissões. Exatamente, todas as pessoas. Todas as pessoas. As pessoas querem ser livres. Sim. E querem defender a lei, mas nas entrelinhas. Todas as pessoas são convidadas a manter essa integridade, certo? A manter essa integridade e levar isso às últimas consequências. Vocês ouvem muito por aí, com certeza, dizer que a ocasião faz o ladrão, né? O que está aí oculto? Qual é a premissa oculta? É aquilo que a Maia falou, que os meninos falaram, que a pobreza e o meio levam a pessoa a cometer o crime, né? A ocasião faz o ladrão. Essa frase não faz o menor sentido. O que a ocasião faz é revelar o ladrão. Você entendeu? Se eu estiver numa sala de aula, numa praça, e tiver um grupo de pessoas ali, e eu deixar o meu celular em cima da mesa... Eu não concordo que a pobreza... Não, sim, é o exemplo que você trouxe. Sim. Que algumas pessoas dizem isso, sim. Entendeu? Rapidinho, só vou dar um exemplo, senão eu vou esquecer. Imagina que eu deixei o celular em cima da mesa. Estou aqui numa mesa de bar. Eu não frequento mesa de bares, né? Mas eu estou aqui numa praça, sei lá. E aí, não tem nada contra mesas de bares, viu? Mas vamos supor que eu deixo o celular na mesa, tem um grupo de pessoas ali e eu saio. O fato de eu ter deixado o celular na mesa não é que vai causar o crime. Entendeu? Mas isso é como uma ratoeira, né? Vai revelar quem dentre eles é um criminoso ou não. Porque o criminoso é que vai pegar o celular. Entenderam? Então a ocasião revela o ladrão. Ela não faz o ladrão. Ou revela a honestidade. Pois não, pode falar. Estudando a história das mentalidades, eu deparei com o arquétipo do crime. O seguinte, um arquétipo criminoso. Sim. O senhor falou sobre esse distanciamento do ideal, ser, por consequência, o distanciamento de Deus. E estudando a mentalidade do criminoso, eu vi que quando ele comete um crime, lá, por exemplo, um homicídio, pelo homicídio, ele começa a ter calafrio, alterações neurológicas, aumento da frequência cardíaca, então uma série de fatores que excedem a normalidade. Mas a partir da segunda prática do crime, ele já não sente tanto isso. Então ele vai cada vez mais naturalizando aquela situação. Exatamente. Então, consequência do distanciamento de Deus, o ideal seria um ser humano. Sim, isso mesmo. Da realidade. Ele está escolhendo sempre aquilo que afasta ele do bem. Então, é como eu falei há pouco, né? Cada crime cometido te torna mais insensível ao ato de cometê-lo. Você não se preocupa mais, porque o corpo não reage mais. Quando nós mentimos, né? Você já deve ter visto isso em algum lugar,
o estudo psicológico da mentira, quando nós mentimos, nosso corpo dá sinais de que nós estamos mentindo. A pessoa fica com a mão suada, a pessoa não olha no olho da outra, olha para cima, olha para baixo, ou coça a cabeça. Alguma reação física mesmo, corporal, que está indicando, olha, você está mentindo. Você não está sendo você mesmo, entendeu? Nosso corpo revela isso. Mas se a pessoa é um mentiroso compulsivo, a pessoa é, sei lá, de uma Rousseff da vida, a pessoa não sente mais isso. Ela vai cauterizando a sua consciência e o corpo não vai mais dando tantos sinais. O psicopata acredita na sua própria mentira. Ele acredita que ele está mentindo, na mentira que ele está inventando naquele momento. Olha que doideira. Ele molda toda a sua consciência e personalidade de acordo com o que ele está falando. Ele não molda ele a realidade, mas a realidade a ele. Entendeu? Ele não tenta fazer com que ele e a realidade estejam unidos, mas com que a realidade caiba no discurso dele, que aquilo que ele está falando seja a realidade. Isso é muito pernicioso. Muito pernicioso. Isso lembra a serpente no jardim do Éden. Quando Deus diz uma coisa, ele diz o contrário. Uma vez eu vi um vídeo de uns traficantes executando umas meninas que eram namoradas, não sei se era Rio de Janeiro, com uma naturalidade. Eles mataram, cortaram a cabeça, mas uma coisa assim, era monstruoso, era uma coisa monstruosa, mas eles faziam com uma naturalidade assim, que eu fiquei assim, meu Deus, eu não acreditei, fiquei chocada. Como que alguém é capaz de fazer isso, né? Pois é, mas eles faziam como se fosse algo. Ficasse matando uma galinha. Gente, não, eu não teria coragem, nem minha avó matava. Tranquilo, minha avó fazia isso. Eu não teria tinha coragem. Não, nem de matar uma galinha. É claro, assim, se eu estivesse com fome numa ilha, talvez. Mas eu não tenho coragem. Eu já compro volta porque eu não tenho coragem de fazer o que minha avó e minha bisavó faziam. Porque era da minha época. mãe faz também. Pois é, eu não tenho coragem de fazer nem isso. Imagina matar um ser humano. Não, mas eu fiquei absurdamente chocada por isso. Como é que essas pessoas fazem um negócio Absurdo. E eu acho que elas já estão cauterizadas, a mente delas já está no estado que não é mais ser humano. Há um ditado latino que fala: um abismo gera outro abismo. Não, isso está na Bíblia. Está nos Salmos. Mas virou um ditado latino depois também. Um abismo gera outro abismo. Porque está na Bíblia. Napoleão que falava sobre lixo hipnótico, não sei se você pegou isso, tem a ver com isso. Napoleão? Eu. Que é no livro sobre dinheiro, mas também fala sobre isso. Aí ele falava sobre lixo hipnótico, que é justamente se acostumar com os lixos. A constituição natural. Vai traindo o tempo todo a si mesmo, até que tu te torna uma pessoa totalmente diferente. Então tá, olha só, e por que a gente consegue, como que a gente consegue chegar no ideal ou trair o ideal? Nós temos um negócio chamado livre-arbítrio. Nós temos quanto tempo aí, Maia? Olha, são 16 horas. E nós não vamos abrir para perguntas, porque todos já estão perguntando, certo? Sim. Então nós teríamos aí ainda uns 20 minutos, 30, estourando. Ótimo. Me avisa aí quando tiver 10 minutos antes. Sim, senhor. Olha só. Alguém pode me dizer o que é livre-arbítrio? Peraí, de cada vez, levanta a mão. Quem quer falar? Você. Seria a possibilidade de liberar sobre determinado ato. Possibilidade de liberar sobre determinado ato. Muito bem. Outra pessoa. Poder decisório. Levanta a mão, eu não sei quem está falando. Poder decisório. É uma boa definição. Quem mais? Ninguém mais? Alguém tem nenhuma definição que abarque melhor o tema? Não? Você não tem? Concordo com os colegas? Plenamente? Muito bem. Lucas, tem alguma? Essa questão mesmo, tem a capacidade do indivíduo escolher, né? Ter liberdade para escolher determinada coisa. Né? Sim. O próprio termo já deixa claro, né? Arbítrio livre. Quando você é livre para decidir. E aqui nós estamos amarrando as pontas lá como foi falado no começo. A vida é decisão, certo? Então o livre-arbítrio é aquilo que nos dá a capacidade de decidir. Agora prestem atenção na pergunta. Vocês acham que um escravo é livre? Não? Escravo é livre? Ele é cativo. Cativo? Outra pergunta.
Um escravo tem livre-arbítrio? Tem? Quem acha que tem ele? Levanta a mão. 2 pessoas? 3? Tem 2, 4? Ele pode se rebelar contra o sistema. Ele tem a capacidade de decidir isso. Ele decide se ele quer continuar sendo escravo ou morrer. Se ele quer cravar Eu li um livro, não vou lembrar o livro, mas ele dizia justamente uma situação do cara que ele era escravo, aí ele trabalhou para ajudar, mas nessa época tinha podido comprar a liberdade dele. Aí ele trabalhou justamente para comprar a liberdade. Comprar a carta de alforria? Isso. E outros, em compensação, simplesmente aceitou a situação e continuou como escravo até morrer. Então ele tem o poder de decidir se ele quer continuar aquela situação. E quando não tem a possibilidade de comprar a carta de alforria, ele tem livre-arbítrio? Aí, não, acho que eu não lembro quem foi o autor que eu li, né? Mas esse autor disse que a partir do momento que ele se permite naquela situação, ele já está fazendo mais coisa. Então, mesmo que ele não possa sair, o ato que ele existir já seria sobre ele não aceitar essa situação. Existia a escravidão no caso? Senhor? Existia a escravidão? No contexto da escravidão. O autor disse que se o escravo, mesmo que ele não saia, mas se ele nem tenta se rebelar com o sistema, ele está aceitando. Sim. Marcelo de novo. Rapaz, desde o começo estou cheio de citação aqui na mente, mas Que tem bom, cara, uma muito interessante que Confúcio ele tinha um dos aprendizes dele. Quem era Confúcio? Confúcio foi um grande político chinês que, cara, ele se destacou lá na China por causa da retórica dele e tudo mais. Sim. Mas, justamente no período de uma das primeiras unificações que a China passou. E ele tinha um discípulo, não sei pronunciar o nome do cara, mas uma das traduções é H-U-I. Não sei como se pronuncia isso. Sim. E ele gostava demais desse discípulo, era o João de Confúcio, né? O João Jesus. E aí Confúcio ele fala o seguinte: quão admirável é Ui, porque ele vive com um punhado de arroz e uma concha de água por dia, coisa que qualquer pessoa reclamaria, mas ele não, ele se mantém feliz com isso. E quão admirável é Ui, que é a situação do escravo. Ao escravo está sendo concedida lá aquela condição degradante e desumana, mas ele ainda é livre, não necessariamente para combater ao que está sendo oferecido a ele, mas imposto. Está sendo imposto, é a melhor palavra. Mas como ele vai lidar com aquilo que está sendo imposto a ele? E é justamente essa questão da liberdade, porque a liberdade ela não é necessariamente de fora para dentro, mas como a gente tem essa capacidade filosófica de lidar com as condições que estão sendo oferecidas a gente e talvez até melhorar nossas condições dentro das nossas possibilidades. Vai. Muito bom. Eu acho que foi entre a dialética. Eu já comentava, mas deixa eu só. Eu acho que foi entre a dialética entre o senhor e o escravo. Quando o senhor pergunta se ele é escravo, me vem a ideia de que seja pessoa. Se a gente for parar para pensar, será que o senhor de escravo ele é livre? Porque será que ele é livre? Até certo ponto, ele depende do poder da mão de obra escrava. Então, de uma certa forma, ele seria escravo do escravo. Então, mas nem todo mundo que depende de algo não é livre. Entendeu? A nossa relação em sociedade é uma relação de interdependência, querendo ou não. Quer mais do que você? Quero, por favor. Então tá, deixa eu. É porque eu quero comentar antes que eu esqueça. Deixa eu comentar aqui rapidinho, senão eu vou esquecer. Peraí. Obrigado. Deus te vai. Rapidinho, segura aí. É um comentário. Olha só. Algumas pessoas falaram antes do Marcelo sobre. Responderam a pergunta, tá? Falaram que o escravo ele é livre quando ele aceita a sua condição de escravo. Hoje em dia se usa mais a palavra escravizado, né? O termo escravizado. Porque escravo parece que dá a entender que é uma coisa por natureza, uma opção. E o escravizado fica mais claro que ele é forçado a isso, né? Mas enfim, vamos a escravo mesmo. Hoje em dia, você respondeu o seguinte: se ele aceita a sua condição de escravo,
Então ele não tem livre-arbítrio, ele não é livre, certo? Mas se ele enfrentar o sistema, ou enfrentar o Senhor, ou de alguma forma tentar sair daquela condição, então ele está exercendo o seu livre-arbítrio. É isso mesmo que vocês falaram? Beleza. Eu acho que aí é uma confusão de termos, muito comum, né? Não precisa criar problema por isso, né? Por quê? Vocês estão falando em liberdades de ação. Repare que houve aí um distanciamento do tema para outra coisa. Eu perguntei uma coisa, mas você respondeu outra. Ele tem livre-arbítrio? O que é arbítrio? É a capacidade, é a decisão. E o livre é a capacidade de decidir de forma livre. Certo? Só que se a gente for pensar no escravo, que eu usei de propósito esse exemplo, porque é um exemplo bem exagerado mesmo, mas nós podemos falar sobre qualquer pessoa, mas a questão do escravo, que é mais evidente que ele não tem liberdade física, liberdade de ação, não tem. Até falaram ali, né, que ele poderia morrer, mas não ser escravo, né? Não se subjugar. Mas preste atenção, liberdade de ação não é a mesma coisa que livre-arbítrio. No exemplo do escravo, ele não tem liberdade nenhuma de ação. Ele está totalmente submisso, fisicamente, ao seu Senhor. Se o Senhor manda ele ir, ele vai. Se manda ele voltar, ele volta. Se manda ele para o campo, ele vai para o campo. E por aí vai. Ele não tem meios e não tem como reagir. Certo? Só que isso não é isso que o torna sem livre-arbítrio. Porque uma coisa é o livre-arbítrio e a outra coisa é a liberdade. Um escravo é fisicamente livre? Ele tem liberdade de ação? Não tem. Um escravo tem livre-arbítrio? Sim. Porque livre-arbítrio é a capacidade de decidir. Prestem atenção, vai ficar mais claro agora. Ele pode, no íntimo dele, por mais que ele não tenha meios para dizer isso, para expressar isso, ou para agir de forma diferente, mas no seu íntimo ele pode dizer que eu não quero ser escravo. Eu não aceito essa situação. Não me conformo com ela. Entendeu? Embora não tenha meios para lutar contra ela. Eu acho que esse é o ponto principal. O ser humano se torna um escravo, de fato, quando ele deixa se dominar aqui, ó, na sua mente. Quando você deixa que ou uma ideologia, ou um slogan político, ou uma filosofia, ou qualquer coisa que seja, te domine aqui dentro, aí você é escravo, porque você não tem mais o poder de decisão. Entendeu? Por mais que as pessoas te persigam, te oprimam, te escravizem e te matem, mas se você continuar acreditando nos ideais da liberdade, continuar acreditando nos seus princípios, você tem livre-arbítrio. Teu livre-arbítrio é teu, certo? Por isso que todas as ideologias, elas tentam tirar isso aqui do homem. Vocês já leram o livro 1984, do George Orwell? O que acontece no final do livro? Spoiler para quem não leu, eu sinto muito. O que acontece no final do livro? No final do livro, o partido captura o Winston, que é o personagem do livro, e faz com que ele acredite que 2 mais 2 é igual a 5. Ele não está falando da boca para fora, isso seria muito fácil. Qualquer um pode fazer isso. Certo? E ser obrigado a dizer que 2 mais 2 é 5 não significa que eu perdi meu livre-arbítrio. Eu posso continuar livre. Eu estou falando isso porque eu estou sendo obrigado, entendeu? Mas no fundo eu não acredito nisso. Certo? Só que quando eu passo a acreditar nisso, pronto, aí acabou a liberdade. É isso que o livro coloca no final, é uma escravidão psicológica. É uma escravidão ideológica. Escravidão ideológica. Certo? Quando você acredita na mentira. Você acredita no erro. Você queria falar alguma coisa? Não, é só basicamente isso. Ah, tá, beleza. Então tá, qual é a diferença entre livre-arbítrio e liberdade? Livre-arbítrio é isso que eu estou falando. E liberdade é o quê? Sabe quem foi que falou muito sobre o livre-arbítrio? Foi o filósofo cristão Santo Agostinho, da Idade Média. Santo Agostinho, parece-me, salvo engano, que foi ele que criou o termo livre-arbítrio. Certo? Um termo com esse título, né? E esse ele tem um livro chamado isso, né? Do livre-arbítrio. E o que Santo Agostinho diz? Santo Agostinho diz o seguinte: livre-arbítrio é essa capacidade psicológica, tanto que também pode ser chamada de liberdade psicológica. Eu acho que se usasse esse termo ficaria mais fácil para vocês, né? Há a liberdade de ação e há a liberdade psicológica. A liberdade psicológica é o livre-arbítrio, certo?
A liberdade é o quê? Já que liberdade e livre-arbítrio são coisas distintas. A liberdade é, olha só a definição, o uso correto de quê? Do livre-arbítrio. Pronto. Quando eu uso o meu livre-arbítrio para escolher, olha lá a decisão, o ideal para escolher o bem, eu estou sendo livre. Quando eu uso o meu livre-arbítrio para escolher o mal, eu estou sendo escravo. Então prestem atenção, a definição que nós temos de liberdade hoje é uma definição muito pobre, porque ela só trata da liberdade de ação. Que a pessoa é livre quando a pessoa pode falar o que ela quer, ou quando a pessoa pode escrever o que ela quer escrever, ou quando a pessoa pode andar de um lugar para outro. Mas a liberdade é algo muito mais profundo do que isso. Liberdade é escolher o bem. É fazer todas as coisas de acordo com o uso correto do livre-arbítrio. Isso é liberdade. Livre-arbítrio todo mundo tem. Só que eu posso usar de forma errada o meu livre-arbítrio escolhendo o mal. Entendeu? E desde pelo menos Adão e Eva, nós temos pessoas escolhendo sistematicamente o erro. E outras pessoas escolhendo o mal. Por exemplo, vamos pensar na comparação muito antiga que a teologia cristã faz de Eva, né, a primeira mulher que comeu a maçã lá no Jardim do Éden e ofereceu para Adão, que aceitou, gado demais. Vamos pensar em Eva e pensar em Maria, mãe de Jesus. A teologia católica sempre coloca Maria, mãe de Jesus, como a nova Eva. Aonde Eva errou, ela acertou. Eva usou o seu livre-arbítrio para trair a Deus e escolher o mal. Maria usou o seu livre-arbítrio para dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se segundo a sua palavra. Lá na anunciação do anjo, não é isso? Então olha a diferença, ambos tiveram livre-arbítrio, mas uma decidiu usar o seu livre-arbítrio para o mal, a outra para o bem. Uma prova de que as pessoas não estão condicionadas ao seu meio. O homem não é um fruto direto do meio, embora nós temos influências do meio. Quem dizer que não tem está mentindo, né? Há coisas que nós não podemos escolher e que o meio aqui escolhe por nós, ou as circunstâncias, se vocês quiserem usar esse termo, que Ortega y Gasset gostava muito, né? O espanhol. Ele dizia: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Eu me identifico não só comigo, mas com o meio que eu estou inserido. É impossível separar completamente uma coisa da outra. Eu não sou um átomo jogado. Eu nasci em um lugar, em uma certa família, tive uma certa educação, tenho uma certa fé, certo? Convivo num certo grupo de amigos. E tudo isso faz parte da minha personalidade, de quem eu sou. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Só que eu não sou só isso. Eu não sou só as minhas circunstâncias. Tanto que ele fala: eu sou eu. Senão ele falaria: eu sou as minhas circunstâncias. Que é o que os sociólogos modernos dizem, que o homem é um fruto irredutível do meio. Se eu vivo num meio que me apresenta criminalidade o tempo todo e sofrimento, eu vou cometer crimes e causar sofrimento. Mas não é assim que funciona. Quantas civilizações, quantos exemplos nós não tivemos de grandes santos que viveram em meio a uma corrupção total? A começar por Sócrates. A começar pelos santos do cristianismo, que viveram no meio opressor e de corrupção e conseguiram transcender isso tudo. Então o homem, há coisas que a gente não pode escolher, eu falava, e nós podemos pensar na nossa língua. Você escolheu a língua que você fala hoje? Não, você pode escolher a sua segunda língua, terceira língua. Lucas, tu escolheu nascer no Maranhão? Se tu pudesse, não escolheria aqui, eu presumo, né? Mas por que eu escolhi nascer numa família pobre, né? Eu escolhi isso, né? Ninguém escolheu nascer na família que nasceu, falar a língua que fala, nascer brasileiro, pior ainda, nascer maranhense, né? Nascer maranhense. Outro dia estava tão quente, sem brincadeira, sabe aquele, fez um calor danado esses dias, e eu estava dentro do carro, me perguntando assim: Deus, por que eu não nasci na Suíça? Pois é. É sério, eu estava perguntando Sim. assim, eu pedindo, por que
que eu não nasci na Suíça? Porque esse calor aqui. Aí as pessoas que moram na Suíça iam dizer, meu Deus, por que eu não nasci no Brasil? Aqui faz tanto frio, a gente fica 6 meses sem o sol, aí tem problema de Eu acho que eles não percebem isso, vitamina não. D. É aquele meme do inglês vendo os ônibus brasileiros. Retrata o ônibus brasileiro. Então, pessoal, a gente não escolhe essas coisas. Outro exemplo, a nossa biologia, a nossa composição biológica, a gente não escolhe. Nós somos afetados por hormônios o tempo todo e a gente não escolhe isso. Quando nós passamos pela puberdade, os homens, por exemplo, recebem uma carga absurda de testosterona que vai agir diretamente na forma como ele vai ver o mundo daquele momento em diante. Certas explosões de raiva, certo? A força física vai aumentar bastante, a gente vai se distanciar da mulher fisicamente. Entendeu? Coisas que a gente não escolhe, mas que a gente tem que conviver com isso. Então, o que eu estou querendo dizer? Nós não escolhemos as condições nas quais nós nascemos. No entanto, nós podemos escolher o que fazer com elas. Como nós vamos agir diante dessas circunstâncias? Qual decisão a gente vai tomar diante disso que está à nossa volta? O que eu vou fazer com essa bagagem que eu recebi? Entenderam? Isso todo mundo pode fazer. Todo mundo pode e deve fazer e vai fazer. Então, grosso modo, essa é a definição de liberdade. É tomar uma boa decisão diante dessas coisas que estão nos sendo impostas o tempo todo. Lembra que São Paulo dizia na cadeia que ele estava preso para que o Evangelho estivesse livre. Olha que contradição, não é? Estou preso para que o Evangelho esteja livre. Então essa relação entre liberdade física e livre-arbítrio é uma relação muito sutil, mas que tem que ser esclarecida. São coisas distintas. Posso estar na cadeia, mas muito mais livre do que quem está solto. Sartre diz algo parecido. Ele ia falar assim, não importa o que fizeram todos, importa o que fazemos, fizeram para todos. Ele dizia que o homem é condenado a ser livre. Até quando você não escolhe, você está escolhendo Você está escolhendo não escolher. Não é isso? Você está tomando uma escolha. Então, pessoal, para a gente concluir, o que eu percebo, e aqui a gente vai para a análise cultural, psicológica, eu percebo que a educação moderna, ela tem feito um grande esforço de não só livrar o homem desse ideal de educação que a gente falou aqui, mas de apagar o livre-arbítrio do homem, como se o homem não fosse livre, não tivesse escolhas. A gente vê muito disso, hoje é uma discussão muito recorrente, né? Será que, não, mas eu sou livre para escolher, não é isso? Ou será que eu nasci no corpo errado, por exemplo, né? Como se as pessoas não tivessem mais livre-arbítrio, até mesmo para mudança de sexo ou coisas desse tipo. Como se não, eu não tenho escolha, não é escolha minha, eu sou assim. A gente vê muito isso, eu sou assim, você tem que me respeitar da forma que eu sou. Então, eu não estou fazendo juízo de valor, mas é uma discussão que existe, uma discussão que está em voga hoje em dia. E, a meu ver, e aqui eu faço juízo de valor, eu acho que isso está errado. Porque apagar o livre-arbítrio do ser humano é tornar o homem um animal. Porque os animais não são livres. Os animais agem de acordo com o seu instinto. Então, vejam só se eu estou errado ou não. Eu acho que não, mas olha o meu raciocínio. Os animais agem de acordo com o seu instinto. Portanto, eles não podem ser punidos pelos seus crimes. Porque eles não cometem crimes. Quando um leão mata uma zebra na savana, ele não está fazendo uma coisa imoral. Não está cometendo um assassinato. Está fazendo aquilo porque é o instinto dele. Não é isso? Mas um homem, quando mata um outro homem, está cometendo um crime, um assassinato. Por quê? Porque entendia-se que o ser humano era livre para tomar suas decisões. Só que se você retira o livre-arbítrio do ser humano, você está rebaixando a categoria de animal irracional. Entenderam? Se ele é um animal irracional, ele não pode tomar escolhas por si próprio. Portanto, ele não pode ser punido por um crime. Olha só que doideira. Entenderam?